Evangelho de João, no capítulo 12, versículos 27 e 28. Deixa aberto nesse texto aí, daqui a pouco nós vamos lê-lo. Amados, por que há uma missão? Por que há uma igreja? Por que há uma igreja de Jesus na terra? Porque há uma missão. Às vezes nós temos dificuldade de partir dessa lógica. A igreja só existe na terra porque há uma missão na terra a ser cumprida. Porque se nós não tivéssemos nenhuma missão a cumprir na terra, não faria sentido Deus nos deixar aqui. Ele nos promoveria, Ele nos levaria para Ele de forma imediata. Então você se converteria, Deus salvaria você, Deus transformaria a sua vida, e imediatamente podia te levar para Ele. Por quê? Porque não havia mais o que cumprir aqui. Mas a verdade é que a igreja existe para cumprir uma missão. É a missão que o Senhor Jesus deixou para nós de fazermos discípulos. Se nós pegarmos esse texto da grande comissão, grande mandamento de Jesus de fazermos discípulos, e unirmos, então, com o grande mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, é o nosso próximo como a nós mesmos, nós temos a essência do que é a missão da igreja. A orientação é clara. Não há dúvidas em relação a esse texto, irmãos. Existem alguns textos da Bíblia que você tem várias correntes pensando isso ou aquilo. Mas em relação ao grande mandamento e à grande comissão, há muita paz de sabermos o que de fato Deus quer de nós. E nós chamamos isso de a missão da igreja. Não há, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, essa palavra. Você não vai encontrar. O termo missão na igreja não existe, nem da igreja, você não vai encontrar essa palavra, mas você tem, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, a ideia de um Deus que envia pessoas. E nós podemos olhar isso de muitas formas. Deus, eu poderia já começar a falar de Israel. A formação do povo de Israel como um ato de Deus, de um povo que ia ao encontro de cumprir a vontade de Deus e sinalizar o reino, que não conseguiu. E aí Deus envia quem? Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que, de forma muito prática, esse amor, Ele entregou Jesus, que foi a cruz, por amor. De forma muito prática também. Não há nada romântico na cruz. E Jesus envia quem? O Espírito Santo. Ele anuncia que Ele retornaria para o Pai e Ele enviaria o Espírito Santo, que capacitaria, que continuaria a cuidar e a capacitar aqueles que Ele havia treinado, que também são enviados. São os apóstolos do Senhor, os discípulos do Senhor. E esse processo, então, de envio simultâneo é o processo essencial do ser igreja. Todos os discípulos de Jesus, todos os salvos por Jesus, são chamados a cumprirem a missão, são enviados ao mundo, não necessariamente para longe do seu local de nascença. Não pense ao mundo assim, tem que ir para muito longe. Poderá ir, poderá não ir, mas são enviados à sociedade, à comunidade, como representantes do Senhor, para sinalizarem o reino de Deus na terra. Cumprindo assim o grande mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, e a grande comissão de fazer discípulos de todas as nações. Em síntese, é isso. Isso não é difícil de entender. Isso é difícil de quê? De praticar, de viver. João, capítulo 12, versículo 27 e 28, diz assim: Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com esse propósito vim, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Apenas esses 2 versículos nesse momento, irmãos. O que nós temos aqui, queridos?
Nós temos Jesus angustiado na alma, a interioridade de Jesus, a humanidade de Jesus, os sentimentos de Jesus aqui são evidenciados. Há uma angústia, e ele está o quê? Na antessala daquilo que seria o clímax da sua entrega, da sua renúncia, do seu esvaziamento e do seu amor para comigo e para com você. E nesse momento há uma reflexão. Eu peço ao Pai para me livrar dessa hora, para que eu não sofra, ou para cessar essa angústia, ou qualquer coisa do gênero, ou eu continuo a cumprir a vontade do Pai. E aí é muito claro o texto, que diz que o objetivo maior, mesmo com angústia, mesmo com um sentimento dentro, é que o nome do Pai deve ser glorificado. Isso é sentido de missão, irmãos. O que eu vejo em Jesus aqui, nesse momento, é que é muito forte, sempre foi. Desde quando ele fica, os pais estranham que ele fica debatendo com os doutores da lei e eles dão falta dele desde muito novo. A cruz do Calvário sempre foi uma sombra sobre Jesus. Sempre. Mas agora tão perto dela, mas agora tão próximo dela, fica mais claro o sentimento de missão, porque é justamente para isso que eu estou na terra. Por que Jesus deixou a forma mais excelente de se viver? Deixou a adoração dos anjos, deixou o ponto mais alto, aquele que criou todas as coisas, aquele que sustenta todas as coisas. Por que ele deixou tudo isso e veio caminhar como um homem comum, no meio de gente difícil como nós, para cumprir uma missão? E ele não apenas cumpre uma missão, ele deixa uma missão. E na minha mente isso parece uma loucura, irmãos. Confiar uma missão como essa a pessoas como eu e como você. Eu fico pensando nos anjos dando palpite. Não sei se você pensa isso. Os anjos dando palpite para Jesus. Fala, Jesus, você ficou lá embaixo esse tempo todo, mas tu não está lembrando como é que esse pessoal é, não? Como é que você deixa isso na mão deles, rapaz? Isso não vai dar certo, não, Jesus. Qual que é o plano B? E eu fico pensando, Jesus dizendo, não tem plano B, não. Não tem plano B. O meu plano é a minha igreja. Os meus discípulos. Os meus. Ouvirão a minha voz e me obedecerão. Não tem plano B. Porque eu sou o modelo e a inspiração e o motivo da existência e da permanência deles. Eu podia dizer assim, irmão, se fosse lá no Rio, numa igreja do subúrbio, depois de uma frase dessa, o pessoal ia loucura. Mas eu acabei dizendo o contrário. Eu falei, irmãos, o pessoal lá do sul está melhor que vocês. Estou meio surpreso aqui agora. Você vê as dificuldades do Rio de Janeiro, né, rapaz? Chegou a igreja. Uma igreja linda, uma igreja muito amável, muito querida, a igreja. Igreja da abolição. Amados, se Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso modelo, a nossa inspiração, o motivo da nossa vida, nós estamos em missão. A pergunta não é se nós iremos, se nós vamos escolher ir, se nós não vamos escolher ir, se eu estou com vontade de ir, se eu quero ir hoje, se eu quero ir. Esquece isso. Nem cogite disso. Se você é de Jesus, você está em missão. Porque ele não tem um plano B. Eu quero ler um segundo texto com você. Lucas capítulo 24, versículo 19.
Irmãos, esse texto, ele está dentro do seguinte contexto. Jesus havia sido crucificado e os discípulos dele estavam frustradíssimos, amedrontados, apavorados, derrotados. E 2 deles saem de Jerusalém e vão caminhando para uma cidade chamada Emaús. E por um desígnio de Deus, pela vontade de Deus, quem vai caminhar com eles, já precisa fazer uma caminhada com Jesus, irmãos. Pensa, você acorda de manhã fazer uma caminhada com Jesus do lado. Esses caras fizeram. É a melhor caminhada da história da humanidade, é desses caras aqui. Não tem caminhada melhor. Eles vão com Jesus na resenha ainda, Jesus resenhando. Não é aquela caminhada assim, todo mundo quieto, cada um no seu mundo, não. Eles vão resenhando. E eles meio que começam a tirar Jesus. Porque a resenha é o quê? É Jesus. O assunto é Jesus. Você não sabe que você é o único que está aqui, não sabe o que aconteceu com Jesus. Profeta de Deus, poderoso em obras e palavras. E a resenha vai. E Jesus dando corda, irmãos. Só dando corda para eles. Quem conhece a história já sabe que chega no momento eles vão parar para comer. E aí quando Jesus ora, as escamas caem dos olhos dele. Aí você vai dizer, pastor, qual é? Isso aqui é o Carlos que está dizendo, tá, gente? Se vocês falam que eu disse isso, eu morro negando, mas eu vou falar para vocês. Eu fico pensando na intimidade de Jesus com o Pai tão grande, tão intensa, tão diferente, tão acima, que quando ele ora, as escamas caem. Rapaz, ninguém ora como esse cara. Ninguém tem tanta intimidade com o Pai como esse cara, só pode ser ele, é ele. E ele evapora dali. E os caras voltam agora não mais uma caminhada, irmãos. Uma corrida de volta. Porque se eles achavam que estavam cansados, está tudo renovado, tudo se fez novo. Porque olharam Jesus face a face. Esse texto está dentro desse contexto. E olha o que ele diz. Ele lhes perguntou, quais? Explicaram o que aconteceu a Jesus. Quais são as notícias? O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Você quer ter uma síntese, um resumo do que é para a igreja fazer, qual que é o modelo, para onde que nós temos que ir, para onde que eu preciso ir enquanto indivíduo, enquanto crente, enquanto cidadão dos céus, mas enquanto cidadão da terra, enquanto pai de família, é o que está nessas palavras. Olha o que Jesus era, irmãos. Jesus era poderoso em obras e palavras. Obra e palavra anda junto. Tabela o tempo todo. Dá e recebe na frente. Obra e palavra. Não é só palavra. Também não são só obras. Mas as obras caminham juntas com as palavras. Diante de Deus e diante dos homens. A igreja, quando nasce, ela entende bem isso. Ela vive isso. E o que acontece? Ela cai na graça do povo. A sociedade olha para ela e fala, meu, o que está acontecendo aqui? Esse pessoal é diferente. Porque eles são muito poderosos, não apenas para falar, para pregar. Eles também não são aqueles que fazem obras atrás de obras, mas a gente nem sabe por que eles fazem isso. Essas duas coisas caminham juntas, irmãos. Obras e palavras. Igreja que quer ser relevante precisa aprender isso, precisa vivenciar isso. Obras e palavras juntas. Irmãos, de que adianta? Isso é antigo, isso é mais velho que andar para frente, mas é muito real. De que adianta chegar para um faminto e falar que Jesus é o pão que desceu do céu? Ele está querendo é o pão mesmo, gente. Você não dá o pão para ele, um café com leite, você não trata dele para ver se ele ouve alguma coisa. Esquece, não vai ouvir nada. Gente com fome não ouve nada. Criança com fome não aprende nada. Só ir para a escola ver. Vai para as escolas da periferia. Eu nem sei se
sem dar reprovação nas primeiras séries, se alguém aqui puder me dizer sim ou não, eu agradeço, eu nem sei. Mas no tempo em que havia, é só olhar, não tem apoio, não tem estrutura, vai para a escola com fome, não tem o apoio da família à tarde ou no contraturno, tem a lição lá para fazer, como vai fazer, está muito longe disso. Como é que uma criança é defesa do organismo, irmãos? Criança com fome tem sono para poupar energia. Mas você não está com sono, não, né? Hein? Se tiver alguém com sono do seu lado, você dá uma cotovelada dentro e fala, você comeu bem em casa antes de vir, você não tem direito de ficar com sono aqui, não. Amados, quando eu olho para esse texto aqui, eu olho o equilíbrio entre ações e palavras, entre responsabilidade social e proclamação do Evangelho, entre nós influenciarmos a sociedade, e nós precisamos rever, de fato, quem nós somos como igreja para alcançarmos isso. Os irmãos, pensem comigo, irmãos, qual é a utilidade dos nossos prédios? Por que a gente tem prédios e usa tão pouco tempo? Da nossa casa, de quem tem carro, carro, de quem tem bicicleta, bicicleta, moto, das coisas que Deus nos dá, irmãos, da estrutura que Deus permite que nós administremos. Se isso não tem relevância nenhuma, significado nenhum na direção do outro, se isso não é usado como instrumento para abençoar o outro, é viver para si mesmo, é tudo que Jesus não fez. E depois nós não servimos as pessoas, nós não amamos as pessoas com obras, com ações, e dizemos que elas estão com o coração duro para Deus. Mas nós não manifestamos graça, e não manifestando graça nós não influenciamos, e não influenciando, não sinalizamos o reino, e elas continuarão perdidas, e nós fechados num gueto que Deus nunca desejou, que nunca foi plano de Deus, e que impede que o nome do Senhor seja glorificado, porque essas pessoas, ao olharem a nossa indiferença para com elas, vão achar que o Deus que nós dizemos servir é absolutamente indiferente à necessidade delas. Quando eu leio esse texto, Jesus indo para a cruz, Jesus dizendo, Pai, glorifica teu nome. Aí o Pai responde, estou glorificando, fica tranquilo, ainda vou glorificar mais ainda. Vai fundo, mete ficha, cumpre a missão, que o meu nome será exaltado, glorificado em todas as nações. É quando a gente cumpre a missão que o nome do Pai é glorificado, é exaltado. Abrir mão de cumprir a missão que nos foi dada por Jesus não traz honra alguma para o nome do nosso Pai eterno. Amados, a espiritualidade bíblica, o jeito que Jesus ensina que deveria ser a nossa espiritualidade, ela é ligada a Deus, ela é ligada ao Senhor, mas ela é também ligada às pessoas. E nós podemos chamar as pessoas de qualquer coisa, de mundo, de sociedade, de comunidade, de qualquer coisa. Mas ela não é uma coisa só com Deus, também não é uma coisa só com pessoas, mas é uma conexão com Deus e com pessoas. Era o que Jesus fazia. Jesus ficou muito tempo ensinando os discípulos, mas ele também passou tempo com a sociedade, ele também procurou pessoas, ele ia ao encontro de pessoas, pessoas vinham ao encontro dele, ele permitiu ser tocado, ele chamou pessoas, ele disse, olha, vou almoçar na tua casa. Ele foi à festa, ele participou, ele parou um cortejo fúnebre. É a vivência do dia a dia das pessoas. Todos os dias tem gente fazendo festa, todos os dias tem gente morrendo, todos os dias tem pessoas enfermas, todos os dias tem crianças ao redor. Jesus se deu a relacionamentos, Jesus conectou-se com pessoas, e ele fez isso diante dos discípulos, para que os discípulos não tivessem nenhuma dúvida de que aquilo era o que deveria ser feito. E todas as vezes que nós nos fechamos num gueto, nós dizemos não para essa proposta de Jesus, e nós dizemos, Jesus, o jeito que você fez não é bom, bom é o nosso jeito.
Nós precisamos ter uma leitura do contexto onde estamos, irmãos. Domingo passado, sexta-feira, eu estou num culto. Isso nunca aconteceu aqui. Eu estou 6 anos aqui. Eu não sei se antes de mim já aconteceu. Mas para você ver a diferença de um lugar para o outro. Sexta-feira à noite começou o congresso lá e eu estava sentado, ia pregar o pastor Roosevelt de Resende. Mas antes, louvor e tal, e o pastor da igreja, o pastor Flávio, ele, irmãos, tem um momento de oração, nós temos um motivo que é importante. Uma irmã nossa, e teve um tiroteio em tal lugar, e essa irmã correndo disso, ela sofreu um acidente e tal, e ela está grávida, e foi para o hospital, e que nos cabe agora interceder pela vida dela. E nós oramos. E no domingo, o marido dela estava no culto. Eu conheci, nós oramos agradecendo a Deus pelo bem-estar dela e do bebê que estava sendo gerado, etc. Contexto de violência. Comum. Domingo passado, uma das maiores igrejas do Rio, a Igreja Batista Betânia, do pastor Neil Barreto, ela não pôde abrir as portas. Passam ali a cada domingo mais de 4.000 pessoas. São vários cultos. Não pode abrir. Por quê? Por causa da violência. Mas se a igreja não estiver aberta, eu ainda não ligo muito não, irmãos. Se o templo não estiver aberto, eu não ligo muito mais não. Algum tempo atrás, eu ia falar, meu Deus, isso é uma maior tragédia da humanidade. Hoje, pelo meu entendimento mais maduro de uma igreja relacional, isso me traz ainda alguma paz. Não que eu queira isso. Porque muitas pessoas podem entrar ali e serão muito abençoadas. Mas tem muita escola fechada. Muita escola. Várias e várias e várias escolas fechadas. A criança não tem direito de aula, irmãos. De aula. Escolas fechadas. Várias. Quantos dias e dias e dias letivos perdidos? Tem comunidades. Prova do Enem. Prova de, não sei, provas importantes para um grupo de adolescentes que se prepararam. E é o dia da prova e eles não conseguem chegar ao local. Você imagina a tristeza, a frustração? Eles não conseguem chegar ao local por causa do risco da vida deles. A vida deles está em risco, das pessoas. Qual é a nossa resposta, irmãos? Você vai dizer, mas Joinville não tem isso, pastor. Até quando? Você já viu algum lugar que cresceu e que a violência não cresceu junto? Se você vir no Brasil, eu gostaria de conhecer. Eu não conheço. Até não duvido que exista. Mas eu não conheço. Todos os lugares que eu vi, que eu conheci, que cresceram, que havia maior circulação de dinheiro, havia maior violência. O Alisson esteve aqui, até que ano, Alisson, na sua primeira passagem? 14. Isso aí, até 14. Aí, conversando com ele, ele falou, pastor, eu achei um negócio diferente aqui em Joinville. O que foi? Agora tem gente no semáforo, né? Eu falei, tem, velhinha, a crise. Ele nunca tinha visto isso aqui em Joinville. São Paulo é absolutamente comum, de onde ele veio. Coisa mais natural do mundo. E aqui? Não se via em 2014. Mas a questão não é se está perto de nós ou se não está perto de nós, ou se a gente precisa esperar chegar uma situação maior. Porque eu estava aqui, e aí eu começo a ler que uma tragédia acontece pertinho da igreja. Uma pessoa vivendo num isolamento tão grande, dá cabo da sua própria vida e dos filhos. Aí eu saio daqui e vou para uma cidade super tranquila, que as pessoas vão para passear, que é sinônimo de tranquilidade, que é Urubici. Nós chegamos lá, e a cidade, pensa uma cidade, que cidade pacata, coisa gostosa e tal. Natureza e cachoeira. Conhecemos o delegado, seu Hélio. Não é esse, irmãos, é um outro. Hélio com Hélio ali. E coisa linda e tal, e lá pelas tantas chega uma notícia. Houve uma tragédia na cachoeira. O sujeito se joga não sei quantos metros com um carro, com as crianças dentro, para dar cabo da própria vida e dos filhos. Urubici. Qual que é a nossa resposta? Qual que é a nossa parcela?
que nós temos para ser multiplicado, compartilhado com essas pessoas que não têm o que você tem, que não têm o que a igreja tem, que não têm as possibilidades, as oportunidades que eu e você, nossos filhos e netos, têm, teve, terá. Atos 1:1, por gentileza, abra nesse texto. É o meu último texto nessa noite, irmãos. Senão vocês vão dizer tudo, pastor, a gente veio tudo com fome hoje. O livro de Atos, o Evangelho segundo Lucas, é um texto só, irmãos. Que por questão didática foi separado. Mas Lucas escreve o Evangelho e escreve Atos dos Apóstolos. Então, esse primeiro versículo do primeiro capítulo diz o seguinte: escrevi o primeiro livro, Evangelho segundo Lucas, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Jesus começou a fazer e a ensinar a fazer. Amados, se nós queremos influenciar de verdade a sociedade, nós precisamos fazer. Tem muitas pessoas que não fazem porque não podem fazer mesmo, mas nós precisamos mais do que isso. Nós precisamos, além de dar o peixe, nós precisamos o quê? Fala alto, gente, pelo amor de Deus. Ensinar e depois garantir que ela coma o peixe. Porque tem gente pescando, mas ele não come o peixe. Terceirizou-se uma pesca para ele, a pesca veio para ele, mas ele não passa perto do peixe, irmãos. Não passa nem perto do peixinho. Outros que não pescaram o peixe, é que vão comer o peixe que ele pescou. Não basta apenas ensinar a pescar. É preciso garantir que quem pesque também coma o peixe. Alguns anos, Volta Redonda construiu um estádio, naquele momento era um estádio bastante moderno no Brasil e é até hoje um bom estádio. Mas talvez há uns 15 anos, era um estádio muito interessante, moderno e tal. E aí, os times grandes do Rio muitas vezes iam jogar lá. E o preço do ingresso era muito salgado, irmãos. E a certeza era uma só: o pobre não iria ali. Mas aquele estádio foi construído com dinheiro de quem? De quem? De todos. Nem sempre quem pesca o peixe come o peixe. Esse é um exemplo de 15 anos atrás, lá de Volta Redonda. Eu era doido para o estádio, às vezes não tinha dinheiro para o estádio. Eu falava, rapaz, o estádio é público, eles estão cobrando isso, e tudo foi feito, e a prefeitura deixou de fazer tanta coisa, fazer reforma no estádio, e saúde, aquela resenha toda. Por quê? Porque nem sempre quem pesca come. Nem sempre o pessoal da... E eu fico pensando assim, será que aquele trabalhador da construção civil, que trabalhou lá dentro, e que foi vendo tudo acontecer, e doido para levar o filho, porque brasileiro é bom para discipular filho no negócio de futebol. Se tem um discipulado que você não precisa ensinar no Brasil, é esse. Até porque ele vai ser zoado por todo mundo se o filho dele se desviar. Se nós tivéssemos o mesmo amor, a mesma força, o mesmo investimento, o cara compra camisa cara e compra, nem nasceu, já comprou um monte de coisa, toalha, bico, copo, compra tudo, ele paga o que for, mas o filho dele não pode desviar. Não é assim? É assim. Irmão, se nós fizéssemos um pouquinho para os nossos filhos serem de Jesus com essa intensidade de alegria, com essa volúpia, nós estávamos melhores, viu? Estávamos muito melhores. Aí eu volto à ideia do trabalhador da construção civil.
Será que esse sujeito que trabalhou ali desde o começo, e aí vai a autoridade, dia da inauguração, o pessoal está todo mundo lá, limpinho, bonitinho, botina, que aí vai uma autoridade que vai lá e vai fazer o discurso, e todo mundo é o pai da obra, é a mãe da obra, e não sei o quê, aquela resenha toda, e ele está lá, esses são os trabalhadores, o finalzinho da obra, o que ficou. E aqui, e recebe alguma coisa, e no domingo seguinte o time dele vai lá jogar, e ele quer levar o filho. Ele não tem dinheiro para isso. Não basta ensinar a pescar. Nós precisamos influenciar o sistema, irmãos. Por que a gente tem um número de evangélicos tão grande no Brasil hoje? Muito grande, irmãos. E a gente não vê a luz e nem sente o sabor do sal. Por quê? Porque nós nos desconectamos da sociedade. A sociedade não percebe, a gente tem um crescimento intramuros aqui, a gente fica celebrando algumas coisas, mas a sociedade continua apodrecendo rapidamente, porque ninguém colocou sal. Porque quem deveria salgar não está salgando. Estão perdidos, dando cabeçada para todo lado, porque não enxergam nada, porque ninguém lhes ilumina. Essa coisa do sal, irmãos, dar sabor e preservar, é fantástica essa ilustração, porque o que a gente olha para a nossa sociedade, irmãos, é uma sociedade que está em estado de putrefação, ela está apodrecendo. Mas a igreja é o projeto de Jesus para transformar isso. Não tem plano B. Quero terminar a minha fala, irmãos. Quando eu olho esse texto e vejo que Jesus fazia, ensinava, eu penso num ensino que transforma e não apenas informa. Durante muito tempo, nós trabalhamos uma ideia de um ensino que ele era informativo. As pessoas sabiam muito, mas muito mesmo. Elas só não se relacionavam com as pessoas. O que vinha para elas ficava nelas. E quantos debates na igreja, irmãos? Confrontos, e às vezes divergências, lutas, porque um pensava de um jeito, outro pensava de outro, num debate estéril, absolutamente estéril, porque não era gerador de vida, é um ensino que não é transformador. Amados, se tudo que nós aprendemos de Deus, da palavra de Deus, não transformar a nossa realidade, o nosso casamento, a criação dos nossos filhos, a nossa vida como cidadão, como filho, como pai, como mãe, adiantou o quê? Um ensino que só informa, mas não transforma, não é gerador de vida. As pessoas sabem muito e fazem pouco. Não fazem, não deixam de fazer porque não sabem. Sabem. Mas é só olhar ao redor. E às vezes nós temos algumas coisas, irmãos, assim, tristes de ver. Tristes, irmãos. Tem gente que imagina que se nós fôssemos maioria, se nós fôssemos a maioria evangélica, o Brasil estava diferente. Irmãos, se nós fôssemos a maioria no país, a vergonha era maior. Se nós fôssemos maioria nesse país, a nossa vergonha seria muito maior. E possivelmente nós vamos ser maioria em pouco tempo. Para a nossa vergonha. Porque é uma igreja que não transforma as realidades onde estão plantadas. Uma igreja apenas informativa. Uma igreja desconectada. Uma igreja que não cumpre a missão. Uma igreja ensimesmada. A troco de quê? Irmãos, a bancada evangélica é uma vergonha. É uma lástima, com algumas exceções. Com algumas poucas exceções. A bancada evangélica é uma lástima. Não é isso, irmãos. Não é alguém que vai fazer para nós. Não é alguém que vai fazer por nós.
Nós que vamos fazer por nós e pela sociedade, pela comunidade que está ao nosso redor, no ambiente onde nós estamos plantados. Nós que abraçamos a causa por amor a Jesus. Nós que mesmo com aflições iremos cumprir a missão, porque nós somos povo de Jesus, nós somos discípulos de Jesus e não tem plano B. Somos nós. Alguém poderia dizer, mas por que não tem plano B, pastor? Porque para transformar a sociedade é preciso ter um amor acima, superior, que só quem tem Jesus no coração consegue viver. Nosso amor, o amor da nossa natureza, ele é incapaz. Faz uma coisa aqui ou ali, faz acolá, e faz com segundas intenções ainda. Pode ver que todos, mas o grupo tal faz, a igreja evangélica faz, e está fazendo com segunda intenção também, porque na ideologia dele está ganhando alguma coisa com aquilo. Agora, o que Jesus ganhou quando foi à cruz, irmãos? O que foi acrescentado à pessoa de Jesus? Qual o poder que ele não possuía e que ele iria então possuir? Qual riqueza que não era dele, que ele passou, que ele conquistou na cruz? Qual foi o ganho de Jesus na cruz do Calvário? Jesus não tinha nada, irmãos, nada. Nem a cruz era dele. De quem que era a cruz, irmãos? Nossa. Esse é o chamado. Ou a gente vive na dimensão de olhar para Jesus. Ou a gente nutre relacionamento com Jesus de verdade, irmãos. Ou nós já permaneceremos como uma vergonha. Não estou falando de pedras vivas, não, irmão. Estou falando de modo geral. Uma vergonha. Porque aquilo que era para ser a grande comissão se tornou a grande omissão. Porque desconectados das pessoas, sem amor a Deus e sem amor às pessoas, nós nos tornamos uma religião. Porque desconectado do propósito do Senhor, não há discípulos, mas apenas religiosos. E eu quero terminar com algo que eu aprendi. Eu estive com o missionário Caleb, que esteve aqui, um dos convidados, quando nós reinauguramos esse templo. Quem estava aqui vai se lembrar, ele é missionário entre os muçulmanos. E ele me contou uma história que eu quero terminar com ela. Quando o Estado Islâmico chega, irmãos, eles mandam, numa cidade, eles mandam espias antes. Os caras se infiltram e tal. E eles marcam as casas. Picha mesmo, eu vi a foto. Frente da casa. E normalmente casas boas, em lugares bons, dentro de uma cidade. E eles marcam com um símbolo, porque eles chamam os cristãos de nazarenos. Quando o dono da casa chega e vê sua pichação ali, ele tem duas opções. Ele vai ficar, ele vai morrer, e sua mulher e suas filhas serão escravas desse grupo, ou ele vai fugir. Por isso que nós temos no mundo, não só por isso, mas isso também contribui decisivamente para que a gente tenha em vários lugares do mundo pessoas completamente retiradas do seu local, gente que tinha uma vida ali, um trabalho, escola, tudo, e sai dali. Porque é o que vai acontecer. Normalmente eles vão para onde, irmãos? Para abrigos para refugiados. Saem, vão peregrinando. E chegam lá, o que eles ganham? Uma tenda e ajuda humanitária. E o mais interessante, e eu lamento não ter colocado essas imagens para vocês aqui hoje. É um erro meu. É que quando eles chegam, irmãos, onde você olha assim tem tenda. É plano, normalmente tipo, região desértica. A Síria, vou dar o exemplo da Síria. Você bate o olho assim, tá tenda. E naquele grupo ali, não é tão fácil identificar quem é muçulmano e quem é cristão. Não é tão fácil. Uma das identificações é que a muçulmana sempre deveria usar o véu. Mas nem sempre ela usa. Em várias regiões ela não usa. Então, não necessariamente porque ela não está usando o véu, ela é cristã. Ela é uma nazarena.
Então não é tão fácil. E você sabe o que esses caras fazem? Eles dão um jeito. Eles arrumam algum tipo de tinta. E eles põem no teto da barraca o mesmo símbolo que foi pichado na frente da casa deles. Consegue entender o que é isso, não? E normalmente eles colocam alguma passagem bíblica que glorifica o nome do Senhor, o símbolo de que eles são nazarenos. E você sabe o que Deus tem feito com isso? Quando o Estado Islâmico vem, irmão, se um é xiita, o outro é sunita, eles se matam entre eles mesmos. Eles brigam entre eles mesmos por diferentes motivos. Então você tem vários muçulmanos lá, não tem só cristão não, cristão é uma minoria ali também, que estão também deslocados do seu local de origem. E que estão desesperançosos com o Deus deles. E que vem na atitude dos nazarenos esperança. E vão ao encontro dos nazarenos porque eles sinalizaram o reino com coragem, com amor e com atitude. E ao entrarem naquelas barracas, eles encontram-se com Jesus. Eles encontram salvação. Isso não tem nada a ver com um templo. Isso não tem nada a ver com um pastor. Isso não tem nada a ver com bancos. Isso não tem nada a ver com sistema de som. Nem com igreja batista, nem qualquer outra. Isso tem a ver com uma missão no mundo. Baixe sua cabeça. Feche seus olhos, Nazareno. Querido Deus, nós somos do Senhor, Pai. O Senhor nos escolheu e nos salvou. Todo esse povo aqui, Deus, que confessa Jesus, é do Senhor, é do teu filho. A igreja é do teu filho. E a gente está tendo muita dificuldade, Deus, de fazer aquilo que o teu filho mandou que fosse feito, com a intensidade que deveria ser feito, com o sentimento que deveria ser feito, com consciência. Todas as vezes que a gente ouve um sermão como esse, Deus, a gente fica bastante constrangido, às vezes até envergonhado, mas isso também não adianta nada, Deus, porque normalmente no transcorrer da semana a gente esquece disso tudo e continua a viver do mesmo jeito. Os problemas, os conflitos, o cotidiano, o dia a dia vai nos afastando e aí a gente fica igual um ateu, segunda a sábado. Aí no domingo a gente se lembra do Senhor e volta aqui e começa o ciclo de novo. Não foram poucas as vezes que nós permitimos que isso acontecesse na nossa vida, Pai. Isso tem acontecido de forma cíclica, Deus, na vida de muitos, de muitas famílias. Isso tem acontecido muitas vezes na minha vida, na minha família, mesmo sendo pastor e mesmo tendo tido a oportunidade de estudar algumas coisas que a maioria aqui não teve. Porque não está nisso, Deus. Então o que eu quero te pedir, Deus, é uma atuação assim muito profunda do teu Espírito, visitando a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente e nos transformando de dentro para fora, renovando a nossa fé, renovando o nosso desejo, Deus, de pagar um preço que realmente existe. O Senhor nunca escondeu que existia.
mas que nós sejamos dignos do nome de Jesus que nós carregamos, Deus. Que a nossa vida seja marcada por proclamação e obras, por verdade e vida, por fazer e ensinar. Deus, quantas pessoas têm vivido uma vida sem significado, quando o Senhor tem uma missão, a maior missão do mundo, confiada a elas. Quanta gente que ficou doente, Deus, emocionalmente, doente da alma, quando o Senhor tem cura. E eu peço, Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito venha trabalhar tudo isso aqui, Deus, curando, libertando, renovando. Deus, faz-nos de nós igreja Tua, simplesmente nazarenos, Deus, igreja do Teu Filho, para a glória do Teu nome. Que a gente diminua cada dia para o nosso eu, para a nossa vaidade, para o nosso consumismo, e que o amor do Senhor, Deus, nos constranja, nos domine, nos invada e nos impulsione a uma mudança. E que como igreja, Deus, nós encontremos no Senhor as respostas que precisamos, os caminhos que precisamos para fazer a diferença nessa cidade, Pai. Para a glória do Teu nome, Deus. Muito obrigado, Pai, porque eu me sinto muito feliz, grato, porque o Senhor tem nos chamado a um despertamento. O Senhor tem olhado para nós e tem trazido palavra de despertamento para as nossas vidas, Deus. O Senhor não nos tem deixado acomodar, Pai. O Senhor não tem permitido que nós sejamos continuamente enganados. E eu te louvo por isso, Deus. Eu te adoro por isso. Porque se não fosse a boa mão do Senhor a nos acordar, nós estaríamos dormindo um sono de morte. Louvado seja o Teu santo nome, Deus. Muito obrigado por esta igreja. Muito obrigado pelos irmãos, pelas famílias que a compõem. Por tudo que o Senhor tem feito nessas vidas, nessas famílias. Por tudo que vais fazer. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas de forma viva, rica e abundante sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus, sobre essa cidade. Amém.